Salve Hunters, eu sou o Leo Hunter e bem-vindo de volta para mais uma ameaça nível ômega. E hoje vamos falar dele, o herói mais poderoso da Marvel, o Gladiador Dourado, Sentinela. Muito se tem falado dele no último mês devido a rumores dele ser introduzido no MCU, então nada mais justo do que fazer um vídeo explicando o quão poderoso ele é. Então chega de enrolação, pega a pipoca, abre a coca, se senta no sofá que o vídeo já vai começar. Robert Reynolds, o Sentinela, apareceu pela primeira vez na HQ The Sentry, a edição número 1, em setembro do ano 2000. Foi criado por Paul Jenkins e Jay Lee com a contribuição conceitual não creditada de Rick Veitch. O Sentinela foi criado para ser um homólogo do Superman. Dentro de todos da Marvel, ele é o mais poderoso. Robert Reynolds sofria bullying na escola e descobriu a fórmula secreta e tomou o que lhe deu o poder de 1 milhão de sóis explodindo. Após isso, Bob foi tirar satisfação com o valentão que praticava bullying e bateu nele, ponhando um ponto final naquilo. Depois, Bob decidiu costurar uma fantasia e fazer a sua estreia como herói. Quando nós vemos ele pela primeira vez, ele é um humano normal com aparência de meia-idade e barriga de cerveja. E a sua memória foi apagada. Bob tem pesadelos durante a noite, isso porque as suas memórias estão começando a voltar aos poucos e ele está se lembrando de seu arco inimigo, o Vácuo. Na tentativa de se lembrar do ocorrido, Bob fica paranoico e acaba matando o seu cachorro. Bob vai alertar os heróis sobre o retorno do Void e o quão perigoso ele é, mas os heróis também não conseguem se lembrar do Sentinela, mesmo eles tendo lutado junto em algum momento. Momentos esse que o Sentinela ganhou nova importância quando a nova onda de heróis ganhou destaque, deduzindo quase instantaneamente a identidade secreta do Homem-Aranha. O Sentinela se tornou um modelo para o jovem herói, bem como um aliado dos X-Men igual a Reed Richards e o amigo proscrito Hulk. O Sentinela até lutou contra o Dr. Destino lado a lado do Quarteto Fantástico e derrotou seu maior inimigo, o General, com a ajuda dos X-Men. Durante esse período, o Sentinela se casou com o amor de sua vida, Lindy, e tomou o jovem Scout como seu ajudante. Mas a chegada do Vazio, um monstro sombrio que explorou os seus maiores medos, acabou com a vida encantada do Sentinela. O Vazio quase matou o Scout, levou o Hulk a um tumulto e quase assassinou mais de 1 milhão de pessoas em Manhattan. Descobrindo que o Vazio era um aspecto sombrio de seus próprios poderes, o Sentinela se uniu a Reed Richards e o Doutor Estranho para criar um sistema que fazia toda a população da Terra, incluindo os super-heróis, esquecer tudo sobre o Sentinela. Com o Sentinela inativo e esquecido, o Vazio também desapareceu, e foi assim que todos esqueceram quem era o Sentinela. Aos poucos, as pessoas começaram a se lembrar de quem era o Sentinela e ficava mais claro o porquê ninguém conhecia ele. Bob, sem as memórias de quem ele é, ele não usa os seus poderes e torna o Void desabilitado. Mas com a memória do Sentinela voltando, o Void também faz o seu retorno. Quando o Vazio voltou a Manhattan, as peças começaram a se encaixar. Os ex-amigos do Sentinela se reuniram para defendê-lo e a cidade. Lembrando a natureza dupla dos poderes de Robert, Sentinela e Reed reativaram a torre de vigia, dissipando o Vazio e fazendo o mundo esquecer o Sentinela novamente. Mas o plano acabou falhando e o Void acabou matando a mulher de Bob. Após isso, o mesmo se voluntariou para ser preso na Balsa, uma prisão de supervilões, na qual ele lutou ao lado dos Vingadores para impedir uma rebelião. Mais tarde, descobrindo que o Sentinela é um vírus criado pelo mutante conhecido como Mastermind, e esse vírus é a razão da existência do Void no cérebro de Robert Reynolds. Bob passou um tempo escondido com medo do Void e das coisas que ele foi capaz de fazer, até que os Vingadores foram atrás dele, mas Bob lamentava pelo ocorrido, dizendo que foi fraco e incapaz de proteger as pessoas. Ao invés disso, usou seus poderes para o mal. Emma Frost usou seus poderes e entrou na mente do Sentinela, ressocializando ele como um super-herói, e mostrou que ele não havia matado sua esposa. Os poderes do Sentinela são uma bagunça, existem várias explicações para o surgimento deles. Alguma delas é que a fórmula que ele tomou na escola é uma versão modificada do soro do super soldado usado em Steve Rogers, o Capitão América, e essa versão do soro é muito mais potente. Acho que isso já é autoexplicativo. Já em outra HQ, é dito que o Sentinela é um alienígena que veio para a Terra à procura de um hospedeiro. O Sentinela é um dos super-heróis mais fortes, se ele não for o mais forte, capaz de afundar uma ilha e levantar um Helicarrier da SHIELD com extrema facilidade. Ele tem o poder de 1 milhão de sóis explodindo, o que garante a ele habilidades como absorção, manipulação de energia, super força, super velocidade, um fator de cura acelerado, invisibilidade, intangibilidade, mudança de forma corporal, sentido super aguçado, voo, geração de campos de força, teletransporte
forte, telepatia, visão de calor e imortalidade. Mas um dos seus poderes mais intrigantes é o toque da vida. Reynolds descobriu essa habilidade por acaso quando ele lamentava a morte de sua esposa. Quando exposto a situações extremamente traumáticas, o Sentinela é capaz de trazer pessoas de volta à vida com apenas um toque. Mas o que faz o Sentinela ser uma ameaça nível ômega? Sentinela foi capaz de lutar com Thor em diversas ocasiões e espancou o Deus do Trovão de maneira humilhante. Uma delas, Thor ficou apenas observando a destruição de Asgard e a morte de seu irmão Loki, e foi incapaz de fazer qualquer coisa para impedir isso. E antes de destruir Asgard, ele matou Ares, o deus da guerra, partindo o mesmo no meio com extrema facilidade. O Sentinela foi capaz de levantar o corpo de um celestial morto, que é dito ter peso infinito. Essa afirmação pode mudar de celestial para celestial. O Sentinela tem obsessão por partir pessoas no meio. Ele fez a mesma coisa com o Carnificina. Ele quebrou o machado de um dos arautos mais poderosos de Galactus, o Terrax, que é capaz de destruir planetas. A luta mais famosa do Sentinela é contra o Hulk, onde ele tomou vários socos do Hulk em picos de raiva, onde nenhum herói foi capaz de parar o mesmo. E o Sentinela fez o Hulk voltar à sua forma base. Embora não seja impossível ferir o Sentinela, ele é capaz de se curar instantaneamente, mas tudo que foi dito até agora não o torna o mais poderoso. Sentinela não pode usar muito de seu poder, porque o Void assume o controle. Quando ele matou o Ares e o Loki, era o Void no controle de seu corpo, o que torna ele imortal. Mesmo que ele tente se matar, ele vai se regenerar. Pode-se dizer que 90% dos poderes do Sentinela provém da entidade Void. O Sentinela é capaz de manipular matéria a nível molecular. Por esse motivo, ele transforma a matéria em qualquer coisa que ele quiser. Quando o Void assumiu o seu corpo, ele foi capaz de derrotar o Homem Molecular, o que é um absurdo. Ele é um dos seres mais poderosos da Marvel. Vamos deixar claro aqui, porque sempre que eu falo disso no TikTok, tem comentários do tipo que o Homem Molecular estava enfraquecido e blá blá blá. E sim, em certo ponto está correto. Esse é o Homem Molecular pós-retcon, mas não muda o fato dele ser mais poderoso que muitos seres. O próprio Galactus peida de medo dele. Além do retcon, não existe mais nada. Novamente, não existe nada na HQ que prova que ele estava enfraquecido pela própria mente. Porque esse é o argumento que eu mais leio, e não faz o menor sentido, já que isso nunca foi dito na HQ. O Sentinela é capaz de absorver e manipular quantidades absurdas de energia, o que deixa ele mais forte, a ponto que ele lutou contra o Photon Genusvel. O soco de ambos estavam destruindo os planetas que estavam ao redor deles, devido às ondas de choque criado pelos socos. É válido mencionar que ele estava se segurando, ele não estava usando todo o seu poder para que o Void não assumisse o controle de seu corpo. E isso não é nada, ele é capaz de gerar tanta energia que o Homem Absorvente não é capaz de absorver, o que levou à morte dele devido à quantidade de energia absurda que ele estava sendo forçado a absorver. O que muitos não sabem é que o Sentinela também é telepata, e um dos telepatas mais poderosos da Marvel, o que ajudou as pessoas a esquecer quem ele é, e isso, obviamente, junto com o dispositivo criado pelo Reed. Ele fez isso com todos os seres humanos da Terra e também com os inumanos na Lua, o que é um feito absurdo. Ele resistiu a um feitiço mental do Doutor Estranho e precisou da Emma Frost e do Professor Xavier para conseguir invadir a mente dele. Dois dos maiores telepatas de todas as histórias em quadrinho, e mesmo assim, o Sentinela foi capaz de impedir que eles vissem tudo o que eles queriam em sua mente. Se fosse falar de todos os feitos do Sentinela, eu ficaria aqui por horas. E isso que eu disse são apenas feitos de sua personalidade separadas. Quando elas se fundem, ele fica muito mais poderoso, mas infelizmente isso foi muito mal explorado. Como pode ver, o Sentinela é muito poderoso. Ele é muito mais do que uma ameaça nível ômega. O vídeo de hoje vai chegando ao fim. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha, que ajuda muito no crescimento do canal. Se você quiser participar também do nosso grupo do Discord, o link tá na descrição do vídeo. Um grande abraço, fiquem bem.